Chegamos ao episódio 39 de nosso podcast. Procuram-se obreiros aprovados. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. Como eu disse, nosso tema de hoje é Procuram-se obreiros aprovados. O nosso texto base está em 2 Timóteo 2,15, que eu leio para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Com os sinais da volta de Jesus se multiplicando, com esses sinais da pandemia e seus efeitos sobre a humanidade e sobre a igreja, está ficando cada dia mais difícil encontrar obreiros verdadeiramente aprovados para combater o bom combate e guardar a fé, inspirando confiança no rebanho de Deus. Sim, porque o rebanho é de Deus, não de alguns que se enganam a si mesmos, achando que as ovelhas são suas. E não estou falando aqui apenas sobre o processo de escolha de obreiros. Graças a Deus, a maioria das igrejas o fazem estritamente nos limites dos preceitos bíblicos, embora algumas prefiram escolhas com dicção política, de conveniência, de favorecimento, de protecionismo e corporativismo, que passam, evidentemente, ao largo do que ensina a palavra de Deus. Hoje, quero falar do obreiro sob a sua própria ótica. O que representou para ele a sua consagração? O que ele vai fazer com esse dom, esse presente, essa recompensa? E aqui, para efeitos dessa reflexão, tratamos dom como presente, como dádiva, como resultado do reconhecimento de uma vida ilibada diante de Deus. O que representa, então, para o obreiro a sua consagração? A resposta a essa pergunta não precisa ser dada com palavras. Palavras, já dizia o sábio, o tempo leva. Alguém escreveu: o que tu fazes soa tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Mas eu quero recorrer à palavra de Deus. Jesus nos dá uma fórmula simples de saber o que as pessoas fazem com os seus dons. Ele diz: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Lucas 6, verso 44. Simples assim. Como já dissemos aqui, jaqueira produz jaca, bananeira produz banana, parreira produz uva, obreiro aprovado produz obras que resistem ao fogo do crisol. Nessa pequenina reflexão, quero abordar 4 aspectos que considero fundamentais na escolha do obreiro, ao passo em que insisto para que cada obreiro reflita e, se for o caso, realinhe os passos do seu ministério. Meu tópico primeiro: a consagração é também uma recompensa. Veja o texto de Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A. É uma recompensa a quem cultiva uma boa reputação. B. É uma recompensa a alguém que anda e vive no Espírito. É uma recompensa, letra C, a alguém que busca e cultiva a sabedoria.
O sábio Salomão recomenda a busca da sabedoria. O professor Fernando Guimarães, da Universidade Federal de Recife, tem uma definição bem coerente para sabedoria. Diz ele: sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento. E é aí que entra o conselho de Paulo, que maneja bem a palavra da verdade. Há 3 maneiras de usar o talento que Deus te deu. 1. Fazer com que ele se multiplique através do uso sóbrio. 2. Usá-lo de forma desleixada com resultados desastrosos. 3. Enterrá-lo. Nesse caso, a cobrança é implacável. Busco lá atrás um exemplo de obreiro aprovado. Jó. Seu exemplo encheu de orgulho o coração de Deus, que acabou testemunhando dele diante do inimigo. Jó 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Em outras palavras, Deus elogiou Jó. Elogio é recompensa. Meu tópico 2: consagração implica compromisso. Compromisso de servir incondicionalmente, compromisso de seguir as orientações do pastor da igreja, compromisso de amar a Deus e aos irmãos, também de forma incondicional. E mais uma vez, recorro à palavra Eclesiastes 5, 4 a 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Vejam que coisa interessante nesse versículo. A. Os tolos desagradam a Deus. B. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. C. Cumpra o seu voto, sua promessa, seu compromisso. O voto de Jó era irreversível, seu compromisso era irreversível em qualquer circunstância. Jó era obreiro aprovado. Veja o que ele diz em Jó 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Obreiro sem compromisso lembra Belsazar. Eu leio para você Daniel 5, 25 até 28. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Mene. Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Obreiro que não tem compromisso não terá recompensa. Meu tópico 3: consagração implica responsabilidade. Qualquer cargo na administração pública ou privada implica as responsabilidades específicas. No caso dos obreiros, ser consagrado também implica responsabilidades específicas. Há responsabilidade com a família, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Responsabilidade com a igreja. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12.
Eu leio ainda a segunda epístola de Paulo a Timóteo 3,15. Contudo, se eu demorar, fiques ciente de como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Responsabilidade consigo mesmo. Você, obreiro, precisa cuidar de você mesmo. Veja, primeira epístola de Paulo a Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O obreiro tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar da sua palavra, da sua fala, do seu vestir, do seu andar, do seu caminhar, da sua forma de se comportar. Meu tópico 4, consagração implica postura sóbria. Eu leio para você, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pedro também não esqueceu essa parte. Segunda epístola de Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cabe aqui trazer as definições da palavra sóbrio, dicionário online do Google. A gente ouve as pessoas dizerem ser sóbrio ou sede sóbrios. Mas o que é ser sóbrio? Eis os significados da palavra sóbrio, segundo o dicionário online do Google. Sóbrio, adjetivo, moderado, contido no comer e no beber. Não amante ou dependente de bebidas alcoólicas. 2. Que não se encontra sob o efeito de bebida alcoólica, não intoxicado por álcool. Estar sóbrio. 3. Outro significado para essa palavra sóbrio: marcado por temperança, equilíbrio, moderação ou seriedade, contido nas emoções e caprichos. 4. Despojado de exibições de poder, cultura, inteligência, de caráter ou comportamento sereno, discreto, recatado. 5. Destituído de floreios e ornamentos desnecessários. Decoração sóbria. 6. De tom ou cor não vistosa, chamativa. Sóbrio é também um substantivo masculino. Indivíduo sóbrio. Quando entendermos o que é sobriedade e por que ela é exigida para o cumprimento do nosso chamado, teremos passado pela metamorfose, pela mudança que ocorreu na vida de Pedro, inegavelmente um importante discípulo de Jesus antes e depois de tê-lo negado. Antes, a sobriedade era circunstancial. Em alguns momentos, ele parecia estar de acordo com um pensamento esposado por Martinho Lutero séculos depois de Pedro. Diz Martinho Lutero: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Em outras palavras, Pedro, mesmo sendo um importante membro do apostolado de Cristo, precisava se converter segundo as palavras do próprio mestre. Eu leio para você Lucas 22:31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O encontro com Jesus junto ao mar de Tiberíades após a ressurreição parece ser o momento da conversão de Pedro. Uma
profunda mudança e uma declaração de amor profundamente sincera. Eu leio para você João 21, de 15 a 17. E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Duas constatações emergem desse encontro de Jesus com Pedro. Primeira, apacentar não tem a ver com status, com poder, com arrogância, com ganância ministerial, com sede de cargos. Apacentar tem a ver com amor incondicional a Cristo. Segunda, o Pedro que emerge desse episódio, o segundo Pedro, acaba demonstrando o contraste com o primeiro Pedro. Em outras palavras, a postura do primeiro Pedro diria: nego, mas não morro. Mas a postura do segundo Pedro acaba dizendo: morro, mas não nego. E mais, não sou digno de morrer como Jesus morreu, sendo então crucificado de cabeça para baixo. Procuram-se obreiros aprovados. O obreiro aprovado tem autoridade, legitimidade, competência para dizer, como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Procura apresentar-te a Deus aprovado, disse Paulo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pensa nisso, e o Deus de paz pontilhe o teu ministério de recompensas aqui e com o prêmio da soberana vocação no porvir. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser.